Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Foi? Agora foi, né? Glória a Deus, bom dia, meu povo. Como vocês estão? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Hoje nós vamos ler Isaías 51. Ajeitar aqui. Isaías 51. Palavras de conforto para Sião. Escutem, vocês que procuram a justiça. Vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha, da qual vocês foram cortados para a pedreira. De onde foram tirados? Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei. Eu o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares e lugares desolados. Fará com que o seu deserto, como Edom, os seus lugares áridos, ali haverá júbilo de alegria e ações de graça e som de música. Prestem atenção, meu povo, escutem a minha nação, porque de mim sairá a lei. Estabelecerei o meu direito como a luz do povo. Perto está a minha justiça. A minha salvação já aparece, e dos meus braços dominarão o povo. A terra do mar me aguarde, e no meu braço espera. Levantem os olhos para o céu e olhem para a terra aqui embaixo, porque o céu desaparecerá como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem, vocês que conhecem a justiça. Vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa da sua zombaria, porque a traça roerá como faz com a roupa, e os bichos comerão como fazem com a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, arma-te de força, desperta como os dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar das águas do grande abismo? Não abristes um caminho no fundo do mar, para que passemos os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião. Com cânticos e júbilos de alegria, a Eterna ecoará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo de alegria, e dele fugirão e as tristezas de gemido. Eu sou aquele que consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? Ou o filho do homem para que passe a erva? Porque você esqueceu que o Senhor, que o criou, estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar teme a fúria do opressor que prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado, cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, não descerá a sepultura. Pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é o Senhor dos Exércitos. Confio em você, a minha palavra. Eu as protejo como a sombra da minha mão. Para que eu estenda os céus e firme a terra e diga a Sião, você é o meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor, do cálice da sua ira. Você que esgotou o cálice do atordoamento de todos os filhos que ela teve, nenhum guiou. E todos os filhos que criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você?
Os seus filhos desmaiaram, jazes na esquina de todas as ruas, como o antíope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repressão do seu Deus. Por isso, agora escute isso, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Deus que defende a causa do seu povo. Eis que eu tiro a mão do cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, você nunca mais beberá dele. Eu porei as mãos dos que são atormentados e dos que disseram, abaixe-se para que passemos por cima de vocês. E você pôs as suas costas com o chão e com a rua para os que passavam. Tem uma parte do texto, um texto longo, mas tem uma parte que Deus fala assim, eu sou a justiça. Eu sou a justiça. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem aqui acredita que Deus é justo? Mas não é acreditar assim, Deus é justo. Quem acredita mesmo que Deus é justo? Quem acredita de verdade, de coração? Quem acredita do fundo da sua alma que Deus é justo? Porque se eu, Poliana, ou você, acreditamos que Deus é justo, nós vamos deixar que Deus exerça a justiça dele e não nós. Sabe qual é o nosso problema? É que nós amamos dizer, amamos ao Senhor, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é lindo, Ele é bondoso, Ele é paciente. Nós realmente gostamos do Senhor. Eu temo ao Senhor, eu sou cristã, vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto. Eu canto louvores, eu oro, jejuo. Mas na hora de entender que Deus é justo, nós queremos fazer a nossa própria justiça. Nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre justiça. Às vezes, quer dizer, geralmente, a gente não vive situações justas. É ou não é? A gente não vive, principalmente o crente. O crente não está vivendo muita situação justa. Mas eu quero te animar nessa manhã e eu quero dizer que você serve a um Deus justo. Sabe por quê? Porque se você acredita que Deus é justo, você confia. O maior trabalho que um cristão tem hoje em dia, quer dizer, sempre teve, foi de confiar. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque está diante do que a gente pode ver. E parece que o que a gente pode ver, a gente pode resolver, e não é isso. É justo que você esteja passando a situação que você está passando? Provavelmente não. É justo? É justo? Não é justo. Aí o que você quer fazer? Vingança. Mas a Bíblia diz que a tua vingança é como um trapo de imundície. A palavra de Deus diz que quando você se vinga, Ele tira a mão. Olha, eu fico impactada com o texto de Provérbios, que diz que quando Deus está irado com uma pessoa, se você coloca a sua mão, Ele tira dele. É por isso que o domínio próprio é um dom do Espírito Santo. Ou você está revestido de Deus, ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não vai ver a glória de Deus. Você já orou a Deus pedindo para você ver a glória dele? Para você experimentar a glória dele? Para você viver a glória dele um pouquinho? Só um pouquinho, mais um pouquinho. A glória de Deus só habita no lugar santo. A glória de Deus só está onde você não quer colocar a tua justiça. Sabe por quê? Porque se você acredita que Deus é justo, você acredita que Ele faz, não você. Você acredita que Ele trabalha, não você. Você acredita que Ele resolve. Sabe quando você conta com alguém para alguém resolver de fato uma demanda? É a gente com Deus. O problema é que às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e você tem a certeza, Deus esqueceu da minha demanda. Quantas vezes você já colocou uma demanda diante de Deus confiante? Muito confiante. Porém, passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 10 e nada. E a gente pensa que Deus se esqueceu.
ou que Deus não deu relevância. Mas você sabe que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda justiça tem a hora certa de acontecer. Eu vou contar a história que aconteceu com uma amiga minha. Eu sou impactada com essa história dela. Ela começou a namorar com um rapaz e ela engravidou desse rapaz. Ela tinha, acho que 19 anos, um negócio assim. E ela já trabalhava e ela construiu uma kitnetzinha no fundo da casa da mãe dela. Uma kitnet, assim, um puxadinho, bem bonito. E ali ela ficou morando, ela, o rapaz e ela grávida. O bebê nasceu, ela trabalhava e ela ganhava até bem. O rapaz estava desempregado, o rapaz continuou desempregado. Ela conseguiu um emprego para ele. Aí, a única coisa que ele fazia além desse emprego era jogar videogame. Só. Ele ia pro emprego e ficava jogando videogame o tempo todo. Ela teve que trabalhar, ela teve que viajar. Ela tinha algumas desconfianças, ela teve que viajar para visitar a avó dela. Quando ela voltou, ele tinha traído ela no carro dela. Ela falou, não dá, para mim não dá. Uma menina nova, jovem, não quis continuar aquele relacionamento, pediu para ele sair da casa que era dela. Ele saiu. E ali ela criou o filho dela sozinha. Sozinha. Ele paga uma pensãozinha, pega o menino de 15 em 15 dias e vida que segue. Passou um ano, passou 2, passou 3, 4, passou 5, 6, passou 7 anos, 8, passou 9, passou 10 anos, passou 11 anos. Sabe aquela menina que ele traiu ela? Ele namorou com ela esses 11 anos. Namorou. Nunca morou junto. Ela engravidou. E o filhinho dela ficou super feliz que ele ia ganhar um irmão. E ela também ficou super feliz. E ela engravidou. Quando essa moça estava com 8 meses de gestação, ela pegou ele num bar aos beijos com outra. Só que o negócio estava tão feio, tão sério, que ele estava fazendo stories. Ela estava fazendo stories, beijando ele numa boca, como se fossem namorados. Ela foi lá, pegou o carro, com 8 meses de gestação, igualzinha a minha amiga. Foi atrás dele nesse bar e terminou tudo. Foi interessante essa história. Ele agora, o bebezinho nasceu, acho que nasceu, tem 1 ano, 2 anos. Ele tá namorando com a menina do bar. E assim ele tá levando a vida dele. Exatamente repetindo o mesmo ciclo. Exatamente repetindo o mesmo ciclo. E eu acho interessante dessa história que quando essa situação do bar aconteceu, a minha amiga ficou com muita compaixão porque a outra estava grávida e ela falou assim, isso já aconteceu comigo. Pô, ele foi muito triste. Eu falei, deixa eu te contar. Eu vou te sinalizar aqui sua vida, tá? Essa moça que pegou ele no bar há 11 anos atrás era você. Ela assustou. Eu falei, você viu? Você viu o que aconteceu? Aquela moça sabia que ele estava junto com outra, né? Ela sabia que você estava grávida. E mesmo assim ela não se importou com você. Essa moça do bar de agora sabia que ele tinha namorada. Sabia que a namorada estava grávida. E mesmo assim ela não se importou. E quanto a ele, Poliana? A vida dele é um fracasso, gente. Sério, a vida dele é um fracasso. Ele nunca prosperou. Ele ganha um pouco mais de um salário mínimo. Ele não chega a ganhar 2 salários mínimos. O cara já vai para mais de quase 40 anos. Quase 40 anos ou mais. 2 pensões alimentícias.
e ele não chega a ganhar 2 salários mínimos. O cara não tem prosperidade. O cara não tem abundância. Ele não tem paz. Agora já vai ser mais um bebezinho que pega de 15 em 15 dias. E assim ele vai vindo. Uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida contabilizada em porcentagem. Um homem sem provisão, um homem sem prosperidade é um homem fracassado. Mas só existe a possibilidade de um homem pisar em outro nível quando ele é justo. Justo. A prosperidade está na justiça. A abundância, o transbordo está na justiça. Eu tenho uma aula pronta para homens e eu falo isso na aula, que o transbordo e a prosperidade, que é muito importante para um homem, está na base da justiça. E o que comumente alguns fazem não é justo. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não fiquei feliz por nenhuma das histórias. Eu não fico feliz pela vida dele. Bem feito, eu não fico não. Sabe por quê? Porque ele é cego. E todas as pessoas que se relacionam com ele são cegos. É interessante que a Bíblia diz, e a gente vai ler isso já já, que quando uma mulher é abandonada, Deus é o próprio marido dela. É por isso que a gente vê muita mulher separada, divorciada, né, viúva, inclusive, abundante financeiramente. É porque ela tem um marido justo. Vocês entendem? Justiça. Deus é justo. Deus é longânimo. Deus é paciente. E Ele vai esperar a hora certa. Eu dei só um exemplo para vocês entenderem a justiça de Deus. E quando eu conversei com ela, ela me disse assim: Polly, eu tenho compaixão por essa mulher. Eu disse para ela: você está pronta. A gente tem que ter compaixão mesmo. Por ela, pelo pai, mas principalmente pelo bebê. Principalmente. Falei, todas as vezes que você lembrar de dessa situação, e você vai lembrar muito, porque faz parte da sua vida também. Ore por eles, mas coloque principalmente o bebê diante de Deus, porque é mais um nessa terra, sem um pai dentro de casa, porque o pai não soube ser justo. Ciclos de iniquidade só são rompidos com justiça. E a única forma de você ser justo é se aproximando do sol da justiça, que é Jesus. A Bíblia diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Então importa que aqueles que amam o Senhor sejam justos. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Ou você e eu nos achegamos a Deus de verdade, em espírito e verdade, ou a gente não vai vir a glória de Deus. As pessoas estão vivendo, estão indo para a igreja e não fazem ideia de quem é Deus. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou você obedece às Escrituras, ou você não vai ver a glória de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos permita ver um pedacinho da Tua glória. Nos permita, Senhor, em nome de Jesus, experimentar só um pedacinho da Tua glória. Nos permita sentir, viver, sentir o Teu doce aroma, Espírito Santo. A palavra diz que o aroma do Espírito Santo é doce. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade, nos leve a um outro nível de adoração, nos faça ser mais achegados a Ti, até sermos consumidos pelo Teu amor. E aí então possamos transbordar e exalar da Tua presença. Nos ensina, Senhor, nos capacita a vivermos. Nos leve, Pai, para
perto de ti, porque quando a gente se apresentar às pessoas, elas vão entender quem é Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Repete comigo. Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Deus tem tempo certo para resolver cada uma das demandas da nossa vida. No tempo que a misericórdia foi estabelecida sobre você e a graça chegar, no tempo que Deus colocar as coisas no lugar, assim como colocou na vida dessa minha amiga. Ela só era uma menina de 19 anos. Ela lutou os últimos 11 anos sozinha com o filho. Febre, dor de cabeça, dor de barriga, probleminha na escola, felicidade na escola, choro, carência, sozinha. Mas quando a justiça chegou, ela pôde contemplar a glória de Deus e dizer: Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Há de chegar o dia na sua vida em que você vai dizer: Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel. Faça o exercício de declarar a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque a memória você tem que trazer aquilo que te dá esperança. E viver um Deus bom, justo e fiel nos dar esperanças. Ela não ficou feliz com o que aconteceu, nem eu. Mas Deus transformou a sorte dela. Deus se vingou por ela. Eu disse para ela: Deus se vingou por você. E a sensação é assim: tá, tudo bem, a moça experimentou, mas e ele? Não é? Acreditem, uma vida de escassez, uma vida de fracasso, já é a punição de um homem. É uma punição muito pesada. Porque ao homem implica em abundância, direção. Um homem que não é justo, ele não tem direção. E o homem sem direção é um homem completamente perdido. Então entendam, a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus se estabeleceu na vida dela. E vai se estabelecer na sua, amém? Um beijo. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Deus abençoe, que hoje seja um dia abundante na presença de Deus. Que você experimente da bondade, da justiça e da fidelidade de Deus o dia inteiro. Deus abençoe, queridos, e até amanhã.